Oi, Ana Paula, do projeto Corpo contra a SIDA. Qual o maior medo relacionado ao HIV? Qual o maior problema dele? É ter que tomar remédio todo dia? É o resultado do exame? É morrer? Nem morrer. O maior problema que eu vejo as pessoas falando com relação ao resultado do teste é o medo da reação da família. As pessoas têm medo de serem abandonadas por causa do preconceito. Por isso que a pior coisa do HIV é o preconceito. E de onde vem esse preconceito? Da alimentação das informações erradas, equivocadas, pela metade, da comunicação truncada, que uma coisa não bate com a outra. E aí o portador do vírus, né, esse termo que se usava, o portador do vírus, a pessoa que foi infectada com HIV, ela tá naquele momento, ela tá em família, num momento de solidão, onde ela não pode conversar com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com a irmã, ou contigo, com a tia, enfim, não pode conversar porque a outra pessoa não entende, porque a outra pessoa tem uma compreensão limitada do que significa viver com HIV. Então, conversei com uma mãe ontem sobre essa situação de comunicação entre pais e filhos. E aí ela estava me falando, eu tive uma comunicação muito limitada com os meus pais e não quero que se repita nessa geração com a minha filha. E aí a gente falou sobre outras situações que eram pais que têm um grande distanciamento emocional e de diálogo, né, com os filhos. Então os pais têm os filhos, mas não conhecem os filhos, não têm uma proximidade, não têm uma intimidade com os filhos, mesmo morando na mesma casa. Bartolomeu. E aí, a justificativa para isso é que eles não tiveram antes. Então, com esses dois exemplos, a gente vê como a maturidade emocional das pessoas faz com que elas tenham reações diferentes a crises. E às vezes a mesma crise, onde que duas pessoas estão passando, né, duas famílias passam pelo mesmo momento de crise, que é essa dúvida, né, sobre, temos um caso de AIDS na família, porque ainda é um assunto, apesar do número de 5 milhões de pessoas vivendo com AIDS ou HIV no mundo, mais do que isso, inclusive, apesar disso, de mais de 2 milhões de crianças, né, porque falam assim, mas eu não transo, mais de 2 milhões de crianças vivendo com HIV no mundo, apesar disso, apesar de mais de 40 anos da chegada do HIV, da identificação da chegada do HIV no Brasil, apesar disso, ainda é um caso comentado porque ficou aquela informação ali truncadinha, limitadinha da década de 80, quando não se tinha informações. Com o avanço das informações, com o avanço da tecnologia, do tratamento, das terapias de prevenção, que não foram atualizadas com todo mundo, os cuidados que se tem que ter com os bebês, os cuidados de prevenção para a terceira idade, que hoje transa mais, né, as pessoas transam até mais tarde, mas que também não chegaram lá. Então, mais um ponto, com quem esse idoso vai falar? Um idoso, imaginem, se não é para um jovem falar com os pais que foi infectado pelo HIV, pai, mãe, eu tô com HIV, mas, né, numa fase mais adiantada, no caso de não ter sido feito o tratamento, eu tô com AIDS. E isso já é, hoje, complicado porque falta o diálogo. Esse momento de falar e o durante o tratamento, da parceria, de estar junto, já é complicado. Agora, imagina a terceira idade. Um homem hoje de 70 anos, ou uma mulher de 70 anos, 60 e pouco, 80 anos, descobrir que é soropositivo e qual a informação que tem, e com quem vai conversar, e como vai ser essa conversa. Então, o pior do HIV
não é o HIV, não é a sorologia positiva, não é o tratamento. Porque tanto remédio pode dar uma, né, tem uma possibilidade de dar uma reação. Todo remédio que a gente vai comprar tem lá a bolinha, reações adversas, possíveis reações adversas. Mas uma reação adversa sinistra é a do preconceito. Porque durante o tratamento da minha irmã eu vi até no hospital as pessoas, uns narizinhos tortos, vi quando ela precisou usar peruca, né, porque houve um momento de interrupção de tratamento antes da retomada do tratamento dela, onde ela ficou numa situação muito delicada e o cabelo, né, caiu. E o momento que eu fui comprar uma peruca, até disso riram, sabe, porque a falta de maturidade, ela deixa as pessoas, apesar de adultas, numa situação boba, infantiloide, assim, de rirem de qualquer coisa, independente da situação. Então é como se um amigo seu cai na rua, se estabaca todo, se machuca e você ri porque o tombo foi engraçado. Então, existe essa falta de maturidade. Então, essa falta de maturidade das relações, onde o diálogo conserta tudo. Sentar para conversar sem ter que provar o seu ponto, você precisa provar o seu ponto. Você precisa ouvir o outro e analisar. Porque a conversa é isso, é você ouvir o outro e analisar o que o outro está falando e ver se tem coerência. Mas parece que conversa foi o diálogo foi reduzido para um lugar onde as pessoas têm que colocar a posição dele para convencer o outro. Não! Por que você tem que convencer o outro de que ele está errado? Ou de que o teu ponto de vista é mais legítimo? No caso, para a família que a gente corre quando o pepino, né, como fala, quando o porco aperta, ou quando o rabo do porco, enfim, eu me enrolo com ditados populares. Quando a coisa aperta, é para a família que a gente corre. Então, o medo de ser abandonado pela família, o medo de ser desprezado na sociedade, o medo de ser apontado. O menino falou para mim assim: ai, Paula, eu não quero falar porque as pessoas falam tantas coisas pesadas, as pessoas falam tantas coisas ruins. Nossa, ter que se esconder com medo de ser maltratado pela falta de diálogo, pela falta de informação, é muito duro. Então, vamos investir mais na conversa, de sentar juntinho, assim. Vai sentar no bar, vai sentar numa sala, vai sentar na cozinha. Cozinha é um lugar bom, né, que as pessoas estão comendo e conversando, mas tem que conversar, porque só mídia social, só rede social, não tem braço, não tem mão, não tem abraço, não tem senta aqui do meu lado, não tem esquenta aqui meu pé. Então, vamos investir em conversar mesmo e pedir, né? Mãe me entenda, pai me entenda, olha, aconteceu isso assim assim. E para os pais, né? Filho, me entenda, olha, isso é assim, assim, assim. Porque os pais nada mais são do que a gente. Eu já não tô na fase dos 20, dos 15, porque tem um tempinho, mas nada mais são do que a gente depois. Então, é isso, assim, todo mundo que nasceu, cresceu e vai envelhecer, mas nós somos as mesmas pessoas que vivemos no mesmo mundo, estamos sujeitos às mesmas coisas e a diferença entre uma pessoa que é soro positivo e uma que não é, que é soro interrogativo, né, vamos colocar assim, é de que aquela ali foi sorteada numa loteria, porque quantas são as pessoas que usaram preservativo em todas as suas relações? E se a gente colocar nesse meio ainda as crianças nunca nem transaram. Então, assim, reduzir o HIV a uma situação de sexualmente transmissível hoje, já com tanta informação, é muito delicado, sabe? Então, se uma pessoa fica reduzindo, né, querendo falar de HIV, falando sobre sexualmente transmissível e querendo aplicar o estigma de merecimento, querido, tem crianças vivendo com HIV no mundo.
se tratando e fazendo faculdade, e fazendo planos e trabalhando e crescendo e se desenvolvendo e tendo família. Então, é mostrar para essa pessoa que todo mundo tem capacidade de aprender, mas para aprender é preciso ouvir. É preciso desenvolver a faculdade do diálogo, de chegar, sentar e ouvir o outro. Nossa, se a capacidade do diálogo for desenvolvida, todo o resto melhora. Todo o resto melhora. As crises são resolvidas conversando. É isso por hoje. Espero. Eu mandar beijo e continuo falando. Eu espero muito mesmo que esse vídeo possa acender uma luzinha e de que para você lembrar, olha, realmente eu poderia ter falado com meu filho de outra forma. Ó, realmente eu vou dar mais uma chance para os meus pais para falarem comigo. Dá outra chance. Às vezes a gente tem mais encrencas pela frente para poder acertar. Às vezes a conversa é pedreira. Mas pedra também se quebra. Um beijo, gente. Até a próxima.